Olá pessoal, meu nome é Bianca, sou cantora, graduanda em licenciatura em música pela UFRN, aluna do curso técnico em canto popular também na UFRN, e irei ministrar o curso de canto popular. Dentre as minhas experiências na área de canto, tenho alguns trabalhos com formação e regência de corais infantis, juvenis e adultos. Sou corista bolsista do Coral Madrigal da UFRN e tenho algumas participações especiais como solista em grupos instrumentais influentes no Rio Grande do Norte, como a Orquestra Funfec de Cordas e a Orquestra Filarmônica Paulo-Ferrense. Hoje daremos início ao nosso curso de canto popular. Ele faz parte do curso Primeiros Acordes, um curso de extensão da Escola de Música da UFRN. Teremos 4 semanas de aula ao todo. A cada semana teremos 2 aulas, uma assíncrona e uma síncrona. As nossas aulas assíncronas serão enviadas dessa forma, sempre pelo grupo do WhatsApp, por um link direcionando vocês ao YouTube. Já as aulas síncronas serão ministradas via Google Meet, sempre nas sextas-feiras, às 4 horas. Nossa primeira aula tem como tema Fisiologia e Saúde Vocal. Então, pessoal, para a gente adentrar nesse assunto de fisiologia da voz, é importante primeiro vocês entenderem o que isso significa. O termo fisiologia significa funcionamento. Ele é responsável por analisar o funcionamento físico, orgânico, mecânico e bioquímico dos seres vivos. Logo, fisiologia vocal é o estudo do funcionamento da voz. Para entender sobre a voz, devemos nos questionar primeiro como conseguimos cantar, como a voz funciona, quais partes do nosso corpo contribuem para a emissão do som. Para entender essas questões, precisamos pontuar alguns elementos pertinentes para que tudo isso aconteça. São eles o aparelho fonador, a laringe, fluxos de ar e a musculatura. Bem, para produzir os sons, o corpo humano não dispõe de nenhum órgão específico, mas utiliza um conjunto de órgãos, é o que chamamos de aparelho fonador. Órgãos respiratórios que produzem a corrente de ar necessária à fonação. Os pulmões, brônquios e traqueia são órgãos respiratórios que produzem a corrente de ar necessária à fonação. A laringe, as pregas ou cordas vocais produzem a vibração utilizada na fala. Já a faringe, boca e fossas nasais funcionam como caixas de ressonância. A cavidade bucal possui vários obstáculos à passagem do ar, como palato mole, palato duro, dentes e a língua. Eles são responsáveis pelos diversos sons da linguagem. Agora vamos focar em entender um pouco mais sobre o funcionamento da laringe. A laringe ela também é chamada de caixa de voz. É um órgão do sistema respiratório que permite a fala. É nela que encontramos as famosas cordas vocais e está localizada entre a faringe e a traqueia, ligando esses dois órgãos. Mede entre 3,5 a 4 centímetros de comprimento. Além disso, ela também tem a função de proteger a traqueia e a via aérea no momento de engolir alimentos e líquidos. Funciona como uma válvula de proteção do sistema respiratório ao receber alimentos durante a deglutição e protegendo o sistema digestivo de receber ar durante esse mesmo processo. Durante sua função sonora, a laringe recebe o ar e a epiglote se abre, de modo que esse ar seja conduzido para as vias aéreas e não para o sistema digestivo. O processo inverso ocorre durante a deglutição, onde a epiglote se fecha para que o alimento consiga seguir no sistema digestório e não invada o sistema respiratório. Uma falha nesse processo pode ocasionar engasgos. Na parte interior da laringe estão as cordas vocais, fibras que se distendem ou relaxam pela ação dos músculos da laringe. Conforme esses movimentos ocorrem, os sons da voz são modulados e modificados. Pulando para o que chamamos de fluxos de ar, temos a respiração, que está diretamente ligada ao que chamamos de apoio, controle do fluxo de ar.
a movimentação do diafragma e dos músculos intercostais. Em resumo, o ar sai dos pulmões, expulso pelo diafragma ao entrar em relaxamento e passa pelas pregas vocais localizadas na laringe, e essas pregas vocais vibram e transformam o ar em som. Percebam que a imagem que eu coloquei no slide mostra exatamente essa questão de inspiração e respiração. A laringe é formada de cartilagens, músculos e ligamentos. Focando na musculatura, encontramos dois tipos de músculos, os intrínsecos e os extrínsecos. Os músculos extrínsecos da laringe são responsáveis pela sustentação do órgão e pela fixação em sua posição anatômica. Os músculos intrínsecos são músculos internos da laringe. Eles fazem a movimentação das nossas pregas vocais, portanto, participam ativamente da nossa fonação. São esses músculos que vão determinar a altura e a duração do som durante o canto. Os músculos intrínsecos são divididos em 3 grupos: músculos adutores, que atuam principalmente na modulação e modificação da voz. Eles fazem o fechamento da glote e assim controlam a intensidade dos sons emitidos. Músculos abdutores, atuantes na respiração. Eles atuam abrindo as cordas vocais durante a inspiração. E tem também os músculos adutores, que atuam também na modulação e modificação da voz. Esses músculos alongam ou encurtam as cordas vocais, assim controlam a frequência dos sons emitidos. Existem vários músculos na região da laringe, mas eu vou citar aqui apenas os 2 mais importantes, que são os músculos tireoaritenoideo, que é o TA, e o cricotireoideo, o CT. O TA é um músculo que forma a principal massa das pregas vocais. Ele origina-se no ângulo da cartilagem tireoidea e localiza-se principalmente no processo vocal. O TA é adutor, tensor e relaxador, ou seja, ele abaixa, encurta e espessa as pregas vocais. Esse movimento de encurtar e abduzir as pregas vocais faz com que ocorra a diminuição das distâncias entre as cartilagens aritenoideas e tireoidea. Como consequência desse movimento, as pregas vocais tornam-se um feixe mais largo, que reduzirá a frequência da voz, tornando-a mais grave. O CT é considerado um adutor secundário, pois realiza a tensão longitudinal da prega vocal, promovendo o controle de frequência. Ao contrair, a frequência se eleva, tornando o som mais agudo. Além do TA, o outro músculo que pode tensionar ou alongar diretamente as pregas vocais é o CT. Vamos ver agora um vídeo exemplificando esse movimento dos músculos da laringe. A laringe está situada na parte média do pescoço, como indica o relevo denominado pombo de Adão, formado por uma cartilagem. A laringe é formada por uma série de cartilagens, articulações e músculos. A cartilagem cricoide está unida à traqueia. As cartilagens aritinoides estão unidas ao cricoide. A cartilagem tireoide está unida ao cricoide. E a epiglote está unida à tireoide, por trás do osso hioide. As articulações entre as cartilagens aritinoides e cricoide permitem que as pregas vocais ou cordas vocais vulgarmente chamadas se aproximem ou se afastem, deixando passar o ar entre elas e impedindo a sua passagem. De modo semelhante, as articulações entre a tireoide e a cricoide permitem que as pregas vocais se alonguem e se encurtem, aumentando ou diminuindo a sua tensão. Os 9 músculos da laringe são aqueles que, ao se moverem, as cartilagens das articulações executam as ações de aproximação e separação da prega vocal.
De todos eles, apenas um único músculo é responsável pela separação das pregas vocais, sendo, portanto, a passagem do ar o único que pode ser considerado respiratório, por permitir a passagem do ar para os pulmões. Os 8 músculos restantes se encarregam de aproximar as pregas vocais de diferentes formas. Esses músculos podem ser considerados como fonadores, pois regulam a tensão e a distância das cordas vocais, de forma de que, além de proteger a entrada de ar nos pulmões, ao aproximar as pregas vocais, permitem que estas vibrem durante a passagem do ar, criando a variada gama de tons que apresentam a voz humana. Bem, finalizando o tema da fisiologia da voz, agora eu quero entrar em outro assunto importantíssimo para o cantor: a saúde vocal. Para nós, cantores, a saúde e longevidade da voz é essencial. Mas precisamos ficar atentos a alguns hábitos para garantir que essa saúde não seja prejudicada. Selecionei aqui alguns cuidados interessantes para mostrar. Diminuir os fatores estressores da voz, o frio e o calor, pois eles podem acabar irritando a sua voz. Se manter sempre hidratado, beber bastante água, isso é muito importante. Fazer aquecimento e desaquecimento vocal para eliminar tensões corporais antes de cantar, para não ocasionar nenhum tipo de lesão. Evitar excessos alimentares antes de cantar. E também descansar bem, dormir de forma saudável. Há uma variedade de alimentos que podemos consumir para beneficiar a nossa voz. Mas também ingerimos alguns alimentos ruins para ela. Vamos conhecer agora alguns desses alimentos. Começando com os alimentos benéficos, temos primeiramente a água. É importante se manter sempre hidratado. Podemos ingerir também frutas cítricas, ricas em vitamina C e antioxidantes. A maçã possui ação adstringente, portanto ajuda a limpar a garganta. Chás são ricos em vitaminas e de forte ação antioxidante, além de manter a garganta aquecida e protegida. Os chás também fazem muito bem para a voz. Opte pelos seguintes tipos de chá: hortelã, limão, gengibre, eucalipto e camomila. Também tem o própolis, que é uma resina produzida pelas abelhas e ajuda a nossa voz, hidratando e fazendo uma limpeza geral, retirando todo o muco. Finalizando a lista, tem o romã, que também é responsável por limpar as cordas vocais e aliviar dores causadas pelo excesso de uso da voz. Além disso, protege da rouquidão. Agora vamos ver alguns alimentos que consumimos em excesso e eles podem trazer mal à nossa voz. Chocolate e alimentos gordurosos, leite e derivados. Esses alimentos eles devem ser evitados antes de cantar, pois podem criar muco ou pigarro. É importante a voz estar limpa para ter uma boa apresentação. Cafeína em excesso, bebidas gasosas como refrigerante. Esse tipo de bebida, o gás tende a aumentar a quantidade de ar no esôfago, dificultando a respiração pelo diafragma, comprometendo a afinação e outros problemas durante a performance. Deve-se evitar também consumir alimentos muito frios, como sorvete, por exemplo, pois ele provoca irritação na garganta. Bem, finalizamos aqui essa primeira aula. Eu sei que foi muito assunto de uma vez, mas eu espero que tudo tenha ficado claro. Até a próxima aula.